Olá, meu nome é Gislaine. Este vídeo que estamos fazendo é para o projeto Integrador 5. O nosso tema para o nosso trabalho é sobre a otimização de processos utilizando pilares da indústria 4.0, sobre o tripé da sustentabilidade, a impressão 3D para fins educacionais. Esse projeto é para a disciplina do curso de Engenharia de Produção na Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Um dos desafios da nossa sociedade é levar a tecnologia para as escolas. O futuro do jovem depende muito disso. A experiência positiva da indústria 4.0, aplicada aqui no Brasil, tem que ser um trabalho em conjunto, envolvendo as indústrias, as empresas, as universidades, as escolas e o governo. Tem que ser um trabalho em conjunto. Não dá para fazer ele independente em cada setor. Todos têm que se unir e aprimorar essa ideia. Esse projeto, ele tem como intuito tirar o aluno da sala de aula e colocar ele no desafio de transformar, de criar, de trabalhar com projetos, atividades que vão além da geografia, da matemática, da sociologia, ou seja, vai complementar o ensino teórico. Então, o professor ele vai passar uma teoria na sala de aula que não vai fazer muito sentido na cabeça do aluno, até que ele vai para um espaço e coloque isso em prática. Isso fecha o ciclo de aprendizado na cabeça do aluno. Dessa forma, ele vai treinando a resolução do problema e autonomia. Nós queremos fazer isso nesse trabalho, de expandir o projeto da impressora 3D e levar isso adiante para as escolas, para tirar o aluno da parte teórica e colocar ali na parte prática. Olá, meu nome é Caroline e eu sou aluna da Univesp. Atualmente estou cursando Engenharia de Produção. Neste projeto Integrador 5, vamos falar sobre a otimização de processos utilizando os pilares da indústria 4.0, sobre o tripé da sustentabilidade nas escolas, com o tema principal da impressão 3D para fins educacionais. O intuito da impressora 3D é facilitar nos projetos dos alunos, com a intenção de prototipagem de maneira rápida. Com a impressora 3D, alunos podem produzir qualquer material que eles poderão usar em suas aulas como modelo prático. E como funciona a impressora 3D? Bom, a impressora 3D tem um filamento chamado PLA. PLA é um material derivado do plástico. Esse material é um material biodegradável, ou seja, descartável, e é um material que deteriora, então ele não vai prejudicar o meio ambiente. E o detalhe é que ele é um material rígido. Mas após passar por uma ponta de extrusão, essa ponta aquece o material e o torna mole, o torna flexível. Assim, ele vai depositando o material em camadas umas sobre as outras até formar um objeto em específico. Eu vim falar um pouco de como é feito o desenho para impressora 3D. Então, ele pode ser feito em qualquer software 3D. Nesse mesmo sistema, nesse mesmo software, você escolhe qual material que vai ser impresso e faz o desenho. Depois disso, esse arquivo tem que ser transferido para a impressora e aí todo o resto a impressora vai fazer sozinho. Então, você pode imprimir desde uma dobradiça de um armário ou até uma ponta de um espelho quebrado que você queira substituir e até mesmo alimento. Então, você pode fazer, por exemplo, chocolate em um formato específico que você queira, né, colocando esse desenho no software e ela vai imprimir. E depois disso, esse chocolate pode ser consumido normalmente.
Oi, meu nome é Maria Aparecida, aluna da Univesp. Estou cursando Engenharia da Produção. A impressora 3D causou um grande impacto tecnológico para a sociedade, devido à sua manipulação e também de fácil acesso. Antigamente, a gente ficava muito preso a alguma empresa, produzir, fazer um protótipo, algo que a sociedade demanda. Hoje não. Hoje, quando temos uma necessidade específica, não fico dependendo de uma determinada empresa ou de um determinado desenvolvedor. Eu mesmo posso ir lá e desenvolver as minhas necessidades. Qualquer pessoa pode ter acesso à impressora 3D. É só desenvolver o objeto ou protótipo que precisa e ir na empresa que imprime o 3D. Ou você pode passar que eles mesmos desenvolvem. Se quiser também ter uma impressora 3D em casa, também é possível. Há impressoras pequenas que custam em média R$ 1.500, onde você pode imprimir objetos pequenos, como foi citado anteriormente, peças pequenas quebradas que podem ser substituídas. Como usaremos a impressão 3D na sala de aula de uma maneira mais prática? E quais os benefícios para as escolas, para o aluno e para a instituição de ensino? A atividade, ela precisa ser multidisciplinar. O mecanismo da impressora tem que ser a vazão. A impressora 3D em sala de aula tem que ser igual a um retroprojetor. Antigamente, o professor ele usava o retroprojetor para poder explicar a matéria para os alunos. Ele pegava o retroprojetor, levava para a sala de aula, agarrava aquilo pela girafa e com a lâmpada levava para a aula e transferia a imagem para a parede e demonstrava aquilo que o professor queria que os alunos aprendessem. Aí o aluno acompanhava aquilo e era o melhor que eles tinham na época. Agora, com a impressora 3D, em sala de aula tem que ter o mesmo funcionamento, mas só que mais amplo, porque o aluno vai ter acesso, ele vai poder pegar, vai colocar em prática, não vai só visualizar. Não importa o filamento, nem o fatiamento, nem a altura da camada que será utilizada na impressora 3D. O professor quer simplesmente apertar o print e ele vai obter a peça. E a peça que é importante na sala de aula, ela que será usada. Com a peça, o aluno ele vai poder pegar, fazer brincadeiras, ver com suas próprias mãos o material que ele está estudando. Para aprender sobre um polímero, o aluno ele pegava o livro, ele lia a teoria e ele via uma fotinha e isso era o que ele tinha para poder entender o seu processo. Com a impressão 3D, ele poderá imprimir o material com pouquíssimo custo de filamento que será trabalhado em aula. Todo o conceito de como funciona, por exemplo, um parafuso de uma forma dinâmica e prática para os alunos aprenderem, ele verá tudo isso em suas próprias mãos, poderá ver como funciona. O bacana disso é que você pode usar a impressora 3D não só em assuntos técnicos, mas também em uma aula de história. Um parafuso de Arquimedes, por exemplo, ela nasce de uma aula de história, pois ela tem uma história. O professor de física e de laboratórios, eles são os preferidos dos alunos, pois nessas aulas os alunos podem explorar aquilo que eles estão aprendendo em sala de aula. E com a impressora 3D podemos levar essa exploração para todas as matérias, inclusive a de história. O aluno ele vai poder aprender o conceito, a prática sobre as invenções de Arquimedes e vão descobrir que o parafuso de Arquimedes foi o primeiro a criar uma bomba d'água inventada pelo homem. Os alunos vão ficar fascinados com o que eles vão aprender. Só que se tiver só a teoria, acabou por aí. Mas se tiver a impressora 3D, eles vão poder ver aquilo que eles estão aprendendo na teoria. Eles vão poder imprimir os objetos estudados na sala de aula e vão utilizar isso, né,
na aula de matemática, por exemplo. Eles vão poder estudar a hélice, ver o seu comprimento, como ele trabalha. Eles vão entender como o parafuso de Arquimedes funciona. Vão poder ver esvaziar um silício de graneleiro, tirar grãos de uma colheita de um caminhão. Vão poder experimentar, vão poder manusear. Então, eles estão inerentemente com uma aula prática de um material que foi impresso durante a noite e que nasceu de uma aula de história. Vão aprender a idade moderna e o uso contemporâneo desse objeto. Com o nosso projeto integrador 5, nós podemos concluir que não resta dúvida sobre os benefícios que a impressora 3D traz à nossa educação. Ao usar esse tipo de tecnologia, de inovação, você não apenas alavanca a sua carreira, mas também abre novos horizontes para os seus alunos. As aulas com experiência de impressão 3D aproximam os estudantes da futura realidade tecnológica. Ela aproxima da indústria 4.0. Eles não apenas vão viver um ciclo completo de materialização das suas ideias em sala de aula, mas também vão possuir um amplo conhecimento de contribuir para o crescimento profissional futuro. Obrigada por assistir.